Olá, meu nome é Vivian, eu sou formanda no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela FATEC Indaiatuba e esse é o meu trabalho de graduação, formulado sob a orientação da professora doutora Maria das Graças Tomazella, e o tema escolhido foi Análise Comparativa de Ferramentas de Automação de Testes para Sistemas Web. Dada a devida importância dos softwares na nossa vida cotidiana e a dimensão que vem tomando, né, o grande uso dos softwares hoje, né, em todas as esferas sociais, como trabalho, escola e lazer, a garantia da qualidade do sistema tem se tornado cada vez mais forte e um tema em grande evidência. E aí, pensando nisso, nos testes de software, que é parte da garantia da qualidade, foi identificado a seguinte questão: quais são as possibilidades e potencialidades de ferramentas para automação de testes em sistemas web? É conhecido que a parte de automação de testes tem crescido bastante no mercado de trabalho hoje, até porque, para assegurar a qualidade dos sistemas, as equipes de testes têm feito ganho na produtividade da execução dos testes a partir da automação de testes de todo tipo, né? Mas aqui o foco foi os testes funcionais para sistemas web, que também é um assunto muito em alta hoje, né? O sistema web é um sistema leve, pode ser acessado online, então um tipo de sistema em alta que, assim como qualquer outro, precisa dos seus processos de teste. O objetivo do trabalho foi, então, analisar as possibilidades e potencialidades de 3 ferramentas disponíveis para automatizar os testes funcionais de um sistema web, cuja hipótese foi que essas ferramentas, elas satisfazem, né, a necessidade de pequenos e médios projetos ou ainda projetos maiores, né, dependendo de pouca manutenção e com uma rápida curva de aprendizado por parte dos profissionais de teste. A pesquisa foi uma pesquisa experimental, que consiste na definição de formas de controle e da observação dos efeitos que as variáveis produzem no objeto de estudo. No capítulo 1 do trabalho, Fundamentos, foi abordado alguns conceitos básicos relacionados a testes, como o próprio conceito de teste, né, que é um processo para executar um programa com a intenção de encontrar erros. E tudo isso faz parte de um processo abrangente de verificação e validação para agregar valor, aumentando a qualidade e a confiabilidade do software pela busca e remoção desses erros. Esses testes podem ser feitos por humanos, que hoje em dia é menos usual, mas é um tipo de teste onde o profissional abre o código, faz uma leitura do código buscando identificar erros de programação, de escrita mesmo de código. O mais usual feito por máquina, caixa preta ou branca, onde nos testes de caixa preta os profissionais que conduzem os testes não têm acesso ao código-fonte, e nos de caixa branca os profissionais de teste têm acesso ao código, aos logs de erro, e geralmente são profissionais com mais afinidade com programação e desenvolvimento de software. Esses testes podem ser feitos em níveis unitários de componentes ou de sistema, onde nos testes unitários são testadas porções pequenas do software, que chamamos de unidades. No teste de componentes, testamos porções que são unidades já funcionando, mais de uma unidade, né? São unidades funcionando que formam um componente. E no teste de sistema, onde são componentes ligados num sistema completo, também conhecido como teste de ponta a ponta. E em todas as esferas, grande parte dos testes hoje eles já podem ser automatizados. E então, ganhando produção para a equipe de testes, né? Principalmente na parte de regressão, que são testes que visam reconhecer algum tipo de quebra ou problema no software depois de uma mudança ou de uma correção, mas hoje em dia é muito comum também nos processos ágeis, onde o software é construído por etapas e aos poucos. Então, conforme o software vai mudando, eu vou acumulando casos de teste onde eu faço pacotes de regressão para ver se a minha entrega atual não quebrou nada que eu já tenha entregue anteriormente. Então, é uma área onde teste automatizado é muito empregado. Na metodologia do trabalho,
Foi utilizada a pesquisa experimental, o objeto de estudo, o teste funcional automatizado para a web e selecionadas as variáveis de controle, as ferramentas que foram escolhidas, a Selenium IDE, a Test Complete e a Test Studio. Foram elaborados 10 critérios avaliativos baseados em trabalhos relacionados, com uma pontuação de 1 a 5 para cada critério de avaliação desenvolvido. Os testes foram executados no site saucedemo.com, que é um site elaborado pela Swag Labs para testar ferramentas de automatização web. Então, ele é um site fake, ele é um site falso, que simula um site de compras. Então, ele tem lá os produtos, você pode adicionar os produtos no carrinho, né? Ele tem alguns usuários padrão para poder acessar, e ele foi produzido exatamente para esse fim, que ele foi usado aqui nessa pesquisa. Foram elaborados 3 cenários baseados num site de compras, né? Então, temos o cenário de login com 3 casos, um de sucesso, 2 casos de erro, de falha. Um cenário 2 de compra e cadastro, simulando uma compra com sucesso, uma retirada de carrinho, né, do produto do carrinho, e um caso de erro, e o logout, um caso de sucesso verificando o logout. E começamos a pesquisa para selecionar as ferramentas pela Selenium IDE, que é uma ferramenta, na verdade ela não é um sistema que instala no computador, ela é uma extensão que é instalada no navegador. Então, ela funciona com qualquer navegador que seja baseado no framework do Chromium, que é a base do Google Chrome. Então, funcionando também com Microsoft Edge e Firefox, por exemplo, e qualquer outro navegador. Foi utilizado o navegador Brave, que também é baseado em arquitetura Chromium. E essa imagem que está aí no slide é um teste na Selenium IDE logo após a gravação. As ferramentas escolhidas, né, elas trabalham, a funcionalidade testada foi justamente a gravação de testes baseado nos comandos dados pelo teclado e pelo mouse. Então, todas essas ferramentas, elas têm um sistema de gravação onde é possível que o profissional de teste coloque a ferramenta para gravar, ele realiza o cenário e aí, ao encerrar a gravação, ela gera um script semelhante a esse que está na tela aí. Então, esse é a Selenium IDE com um teste gravado. A próxima ferramenta foi a Test Complete. Essa imagem é um teste realizado nela, né, depois da gravação. Ela gera esse script e essas imagens. Ela, já diferente da Selenium IDE, ela é um software instalado no computador, e ela possui também a extensão no navegador, mas é para fins meramente de configuração. O uso dela é feito com o software instalado na máquina, e ela é uma ferramenta paga. A Selenium IDE é uma ferramenta gratuita e a Test Complete já é uma ferramenta paga, e o teste foi feito dentro do período de experimentação, que eles dão 14 dias. E a Test Studio, semelhante à Test Complete, também é uma ferramenta paga. Ela tem 30 dias para ser testada, e esse da imagem é um teste, depois de gravado também pela Test Studio. O funcionamento dela é muito semelhante à Test Complete. Ela tem mais funcionalidades, né? O foco dela ela não é focada somente em web, mas é uma das coisas que a Test Studio faz, por isso que ela foi selecionada também. As variáveis de controle e os critérios de avaliação foram 10 critérios, né, incluindo a capacidade de geração de scripts dessas ferramentas, que é a capacidade delas de transformarem aqueles cenários gravados num script que possa ser exportado para eu adicionar num meu projeto, por exemplo, num projeto que eu tenha lá dentro no meu sistema web, que eu possa incluir, por exemplo, num teste de regressão, que eu possa gerar eles pela ferramenta. Esse primeiro critério avalia a capacidade da ferramenta de gerar um script que eu possa adicionar a um
projeto de automação de testes de regressão, por exemplo, que não dependa somente da ferramenta, né? A capacidade de geração de relatórios, a comparação dos resultados, que é verificar se a ferramenta tem um sistema e o quão bom ele é, de comparar critérios ou elementos na tela ou textos que eu coloque que eu tenho de resultado esperado e o que o teste encontrou, de forma automática. Então, é a capacidade dela de fazer isso. Reutilização de testes é o quão fácil é para eu pegar um teste já existente e incrementá-lo, né? Isso muito útil para testes de regressão, que geralmente é o foco da automação. Cross-browser é o quão boa a ferramenta é em realizar testes entre navegadores, então pegar o mesmo teste e realizar em navegadores diferentes, ou do profissional de teste poder gravar também os cenários em navegadores diferentes. Funcionalidades suplementares, funções que não são imprescindíveis, mas que agregam valor no meu teste funcional. O preço, nível de habilidade necessário em algoritmos, que é o nível que o profissional de teste teria que ter para operar a ferramenta relacionado a desenvolvimento de software, entendimento de código, linguagem de programação, etc. A configuração do ambiente, o quão fácil, difícil ela é para poder executar os testes, e documentação e apoio disponíveis. Para cada um desses critérios foi dada uma pontuação de 1 a 5, onde 1 não atende ou não oferece, do 2 atende, mas de forma deficitária, o 3 atende conforme o esperado, de forma satisfatória, o 4 de forma ótima, já um pouco acima do esperado, e o 5 de forma excepcional, muito acima do esperado, né, para a ferramenta e para o critério. Então, dados feitos os testes com cada uma das ferramentas, os resultados da pesquisa foram bons, no geral, onde cada uma das ferramentas apresentou os seus benefícios e as suas desvantagens com relação a uma outra. A Selenium IDE, para uma ferramenta gratuita, principalmente, levada em consideração, ela tem uma excelente geração de scripts. Então, ela gera scripts bons, de forma rápida e muito fácil, né, de ser adicionados também ao projeto, se a empresa tiver, né, se o tester dele tiver um projeto onde ele queira agregar esses scripts para regressão, por exemplo, é uma maneira muito boa. A Selenium IDE gera scripts de forma muito fácil e muito bons. É a mais fácil de usar, a mais fácil de instalar, eu diria que em poucos segundos, né? Até menos de um minuto você instala ela no navegador e começa a usar. Em poucos minutos você tem um teste pronto, mas ela é limitada em funções, comparado com as outras ferramentas incluídas nessa pesquisa. A Test Complete foi a ferramenta que gerou o melhor relatório, realmente, um relatório muito completo e muito bonito também, muito fácil de ler e entendível, né? Muito compreensível. É mais barata que a concorrente do Test Studio, o que também é uma vantagem. Tem a interface mais amigável e ela é muito completa. Realmente, para testes web e funcionais em web, né, em um sistema web, muito completa. A geração de scripts não é tão vasta como a Selenium IDE, mas é muito boa também, gera scripts em Framework Unity, que é o mais usado em testes automatizados, que costumam ser em Java ou JavaScript. A Test Studio, ela é muito parecida com a Test Complete, porém ela é mais cara. Ela tem outras funcionalidades além do teste em sistema web, ela testa também sistemas desktop e mobile, tudo dentro do mesmo software, da mesma ferramenta, ela é instalada na máquina também. Ela faz a configuração dos browsers quando necessário sozinha. Ela tem o Safari incluído na lista de navegadores padrão. Os relatórios também são muito completos e ela tem um calendário de programação de testes, onde dá para o profissional de teste programar numa agenda para ela executar os testes de forma automática, que é bem interessante também, mas é mais cara. Então, para os resultados da pesquisa,
foi montado um quadro comparativo, onde cada um dos critérios ele recebeu uma nota de acordo com os testes executados, né? Aqui eu abordei só as questões mais impactantes de cada software, mas cada um daqueles 10 critérios recebeu uma nota de 1 a 5, descrita com detalhes, né, na pesquisa, onde a soma demonstrou realmente a Test Complete como a melhor opção, seguida pela Test Studio e, em terceiro, pela Selenium IDE. Mas eu gosto de destacar que a Selenium IDE é uma ferramenta gratuita. Então, para uma ferramenta gratuita, principalmente comparado com o preço elevado das outras ferramentas, ela se destacou realmente como uma opção gratuita muito boa, mas a Test Complete, de fato, foi a ferramenta que teve o melhor desempenho durante a execução e avaliação. E, por fim, o objetivo do trabalho foi analisar as possibilidades e potencialidades das ferramentas de automação de testes, que procurava responder a questão sobre quais eram essas possibilidades e potencialidades, foi, por fim, atingido, né? A hipótese. Chegamos à conclusão de que todas as ferramentas supriram realmente as necessidades, elas têm realmente pouca manutenção, a curva de aprendizado também é muito rápida, não exige grandes conhecimentos de programação por parte do profissional de teste, que nem sempre é um programador, muitas vezes ele é um analista, ou às vezes ele não está tão familiarizado com código, e todas as ferramentas supriram muito bem a necessidade de automação de testes, sem exigir um conhecimento técnico em programação muito alto, na verdade, mínimo. E delas, a Test Complete realmente se destacou como uma ferramenta muito completa e muito fácil de usar. Mais barata que a Test Studio, né, que também é uma excelente opção, principalmente para projetos que não mexem só com web, mas que tenham algum projeto desktop ou mobile, outros tipos de plataformas. E mais a Selenium IDE, comparada com as duas, por ser uma ferramenta gratuita, é uma opção razoável, muito útil, muito fácil de usar, e se o projeto ele é menor e ela pode realmente suprir a funcionalidade, claro que para projetos de grande porte talvez realmente seja mais indicado uma ferramenta paga como a Test Complete. A continuidade dos estudos é indicada, claro. Os testes feitos aqui não foram exaustivos, então tem muito mais para se abordar, principalmente se tratando de outros tipos de sistema, como a Test Studio, por exemplo, ela tem outras funcionalidades que não foram vistas na pesquisa, uma vez que aqui foi focado só em funcionais e só em web, mas elas também fazem outros tipos de teste, principalmente a Studio, ela tem bastante opção. Então, com certeza, fica a recomendação para a continuidade dessa pesquisa, abordando também outros tipos de testes. E agora, as referências. Essas foram todas as referências que pautaram a pesquisa. Eu agradeço. Esse é o meu trabalho de graduação, realizado sob a orientação da professora doutora Maria das Graças Tomazella. Muito obrigada.